Declaro aberta a sessão. Sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária, vereadora Mirim Lohane Xavier Silva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Mirim. Às 19 horas do dia 29 de julho do ano de 2014, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Não comparecem todos os vereadores. A vereadora Mirim Tatiane Ferreira Leal, vice-presidente da Câmara Mirim, assume o posto de presidente e comanda a sessão. A vereadora Mirim Lohane Xavier Silva, primeira secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia a pauta com o uso da tribuna livre, onde o ex-coordenador do programa ProERD e ex-policial militar Lourival Ferreira Martins discursa sobre sua experiência à frente do projeto ProERD, falando sobre os principais pontos do programa, desde sua origem nos Estados Unidos até sua implantação no nosso município, dos perigos do uso de drogas lícitas e ilícitas, discursando também sobre os motivos que o levou a encarar o desafio de comandar o ProERD, falando ainda sobre o trabalho desenvolvido como policial militar. Ao fim do discurso, o convidado é sabatinado pelos vereadores mirins, onde responde perguntas dos vereadores mirins Kaique Silva Mateus, Natânia Aparecida Souza Pereira Dutra, Lohane Xavier Silva e Tatiane Ferreira Leal. Em seguida, passa-se para o expediente da mesa diretora. Ao continuar, o expediente dos vereadores. Leitura da indicação número 4 de 2014, de autoria do vereador mirim Kaique Silva Mateus. Em discussão, faz o uso da palavra para manifestação o vereador mirim Kaique Silva Mateus. Em votação, a indicação é aprovada por unanimidade. Ao continuar, o tema livre. Com a palavra, o vereador mirim Kaique Silva Mateus sugere o asfaltamento da estrada rural de Guaipava, para melhor escoamento da produção agrícola daquela região e translado dos moradores. Em seguida, faz uso da palavra o vereador mirim Pedro César Pimenta, que sugere a implantação de medidas para controlar o trânsito em frente à Escola Estadual Maria Antonieta Alvarenga. Ato contínuo, passa-se às considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores mirins convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 9 de setembro de 2014, às 19 horas. As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada à disposição de todos na secretaria desta casa e no canal da Câmara do YouTube. Rafael Oliveira Moura, presidente, Tatiane Ferreira Leal, vice-presidente, Lohane Xavier Silva, primeira secretária, e Paulo Henrique Silva, segundo secretário. A ata encontra-se em votação. Ata aprovado por unanimidade. Convido o ilustríssimo senhor Wagner dos Santos para fazer o uso da tribuna livre. O senhor dispõe 15 minutos para usar a tribuna. Então, muito boa noite a todos. Conforme foi dito, então, eu sou o Wagner, sou conselheiro tutelar, também sou acadêmico de serviço social. Estou aqui com o maior prazer, ao convite, do ilustríssimo senhor José Rafael, que é o presidente dessa casa, para estar falando com vocês, também importantíssimos representantes de nossa sociedade, senhores vereadores mirins, um pouco sobre o Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar e algumas de suas atribuições. De antemão, quero parabenizar vocês e
e dizer que vocês têm meu total respeito, assim como com os demais conselheiros e da sociedade de Paraguaçu como um todo, porque o papel que vocês estão desempenhando aí é de suma importância para o município de Paraguaçu, porque além de fiscalizar e denunciar os erros, vocês vão estar trazendo para essa casa o que realmente é de anseio do município de Paraguaçu, das pessoas que compõem essa comarca. Então, a função de vocês é de suma importância. Sempre ajam com respeito, dentro dos princípios legais, até para poder estar aí dando credibilidade que vocês fazem e estarão fazendo. Eu gostaria de convidar vocês, então, se for possível, para poder assentar aqui na frente, para eu poder estar fazendo uma pequena apresentação com vocês de slides. Bom, o primeiro slide aí é basicamente o que eu já disse, né? E conforme eu disse também, todas as atitudes de vocês daqui para frente, se possível, estar sempre embasando em leis e respeitando as legislações, vocês podem ter certeza que a credibilidade de vocês perante a sociedade vai estar sempre em alta. E por falar em leis, então, tudo que eu vou estar apresentando aqui, obviamente, tem um embasamento legal. Não é nada que eu inventei. Bom, conselho tutelar, né? O principal motivo de eu estar aqui é falando sobre o conselho tutelar. Porém, eu julgo interessante a gente poder estar dando aí uma pequena retrospectiva para se entender por que se chegou ao conselho tutelar, né? Então, vamos voltar um pouquinho à história, né? Até o ilustríssimo senhor aqui, presidente, né? Professor de história, garanto que ele pode estar, como se diz aí, embasando o meu dito que eu vou estar conversando com vocês aqui. Por exemplo, foram várias leis, né, desde o descobrimento do Brasil, que vieram estar favorecendo as crianças e adolescentes. Mas as principais leis específicas começam a partir de 1927, que é o Código de Menores de 1927, né, através lá do decreto 17.943. O interessante dessa legislação ali, em diferença às demais até então, foi a quantidade de juristas, né, juízes que contribuíram para estar elaborando essa lei. Por exemplo, o próprio juiz que foi o principal mentor dessa legislação, que foi o José Cândido de Albuquerque de Melo Matos, que também veio aí a estar acarretando também o nome popular também conhecido por essa lei, que era o Código de Melo Matos. Essa lei, ela tinha dentro da sua visão na época, aquela visão higienista. O que seria a visão higienista da época, né? Vamos higienizar a sociedade, né? Vamos resolver o problema da sociedade, por exemplo, no que diz respeito às crianças e adolescentes, que eram chamados menores da época, né? Entendia-se que, por exemplo, se colocasse os menores da época em ambientes onde estavam ambientes trabalhistas, muitas vezes ambientes trabalhistas inadequados, e também colocando eles em instituições, estaria se higienizando a sociedade da época, né? Resolvendo o problema da delinquência da época. E a gente sabe que não é por aí que funciona, né? Não é dessa forma que se resolve. Anos depois, já em plena ditadura militar, né? Que é uma fase negra da nossa história, né? Repressão de direitos. Em 1979, esse Código de Menores ia ter uma pequena modificação, que é o Código de Menores de 1979, que é através do decreto 6.697. Mas que, porém, ainda, apesar da pequena melhora, ainda mantinha aquela visão que o de 1927 também mantinha, né? Aquela questão de correção e higienização social. Bom, anos depois, né, findada aí a ditadura militar, né, que já encerrou-se em 1985, 1988, promulga-se a nossa sétima e mais bem elaborada Carta Magna, né, a Constituição Federal, né, que é de 5 de outubro, que é a lei maior que rege o nosso país. Já caminhando então aí para próximo ao Conselho Tutelar, o que a Constituição traz para a gente com relação principalmente às crianças e adolescentes do nosso município? O artigo 227. O artigo 227, se vocês puderem estar observando a Constituição, é um artigo extenso. Mas basicamente, o que esse artigo nos traz para nós, que crianças e adolescentes, e não mais menores, como eram antigamente, são sujeitos dignos de direitos, né?
não são mais vistos como apenas adultos em miniaturas, como acontecia antigamente, e também são sujeitos, ou seja, vocês, senhores vereadores mirins, são sujeitos dignos de estar recebendo todo atendimento em ordem pública. Vocês têm precedência prioritária e absoluta. Vocês sempre estarão e devem estar na visão política, sendo os primeiros a serem atendidos e de forma universal, independente do atendimento. Bom, passado-se aí já a Constituição de 88, vamos estar caminhando então para a elaboração já em 1990 da Lei 8.069, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que para muitas pessoas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele frui, né, ou soa como aquela titica que se tira do nariz, não é isso? ECA. E tem a visão deturpada, muitas das vezes provocada para a própria mídia ou pessoas mal informadas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que veio para passar a mão na cabeça da criança, veio para passar a mão na cabeça do adolescente, principalmente o adolescente infrator, né? Caso que assola, infelizmente, a nossa sociedade ultimamente. E na realidade não é por aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que a nível internacional ela é exemplar em termos de política para defender nossas crianças e adolescentes. Bom que vocês tenham ciência disso. O problema que se instala aí, que a gente percebe, não só com relação ao Estatuto, mas com demais legislações do nosso país, talvez seja a falta de respeito, né? A falta de má vontade, a falta de compromisso de muitos dos nossos representantes, pessoas que têm a lei debaixo do braço e realmente não a colocam, de fato, em funcionamento. Não colocam os instrumentos, as ferramentas que as próprias leis nos trazem para amparar a sociedade. Essa que é a verdadeira realidade. O Estatuto da Criança e Adolescente, ao contrário do que se deturpa por aí, não é essa lei que deve ser criticada como muitos pensam. É uma questão de interesse e está saindo da ignorância e buscando conhecimento. Bom, o que eu ainda trago como interessante aí no artigo, no Estatuto da Criança e do Adolescente é o artigo 4º. O que nos traz o artigo 4º? Ele é basicamente uma cópia do artigo 227 da Constituição. Ou seja, crianças e adolescentes são sujeitos dignos de direitos e devem estar aí, né, são passíveis de estarem recebendo proteção prioritária e absoluta. Bom, dando continuidade ao que a nossa Constituição também nos trouxe, que é a questão de democracia, cidadania, né, representatividade da sociedade, no que diz respeito aí a estar mantendo os rumos de nossa sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 88, ele especifica aí que essa sociedade pode estar participando através dos conselhos. E é aí onde entra então o Conselho Tutelar. Dentre os conselhos, no que diz respeito a vocês aqui no momento, a gente pode estar citando aí o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Lembrando a vocês que o CMDCA é o órgão principal dentro do município para que, se funcionar realmente conforme seus preceitos, conforme deva-se ter essa visão de responsabilidade dentro do município, vocês podem ter certeza que a política voltada às nossas crianças e adolescentes, elas realmente funcionam. Coisa que infelizmente ainda não acontece no nosso município. Bom, e o Conselho Tutelar, né? Chegamos então ao Conselho Tutelar, que também, sem dúvida, é um órgão importantíssimo para poder estar aí defendendo os direitos das nossas crianças e adolescentes. Bom, vamos lá então. O que é o Conselho Tutelar, né? Bom, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, especificado no Estatuto da Criança e Adolescente. Obviamente, não apenas no Estatuto da Criança e Adolescente, mas em todas as legislações que dizem respeito às nossas crianças e adolescentes. Bom, o que seria um órgão permanente? É um órgão que, após criado, né, jamais ele vai ser extinto. Isso é o que preconiza o artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente. O que é um órgão autônomo? Um órgão autônomo, o Conselho Tutelar, assim como o Ministério Público e o Judiciário, dentro de suas atribuições especificadas em leis, no caso do Conselho Tutelar, para defender os direitos das crianças e adolescentes, não precisa, por exemplo, de boa vontade, tapinha nas costas, autorização e bom senso da sociedade, sim,
Porém, não precisa aí essa tapinha nas costas de bom senso que eu falo. O Conselho Tutelar, para estar defendendo os direitos de vocês, gente, não precisa de autorização, por exemplo, de diretores de escola, dos senhores vereadores, não precisa de autorização, por exemplo, do Executivo, do Ministério Público e muito menos do Judiciário. E isso estando o Conselho Tutelar, obviamente, né, trabalhando conforme preconiza a legislação para defender os direitos de vocês. Isso quer ser um órgão autônomo, não tem cunha. Tudo bem? Dando continuidade, então. Bom, quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Né? O que o Conselho Tutelar faz? Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, que estão no artigo 136, vocês devem estar podendo perceber que, conforme eu disse no início, sempre pautado em lei, né? É a credibilidade. Talvez seja até um pouquinho cansativo, mas quem pega uma lei e estuda para se colocar em prática, para não deixar ser alienado para a sociedade, é bem mais fácil. Essa sociedade que nos aliena, não é isso? Alienar, gente, é ser enganado, é ser iludido, desvirtuado do caminho correto. Bom, então, são 11 incisos que existem nesse artigo 136, algumas alíneas e um parágrafo único. Eu trouxe alguns aqui para a gente discutir aqui, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Por exemplo, o Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, a fim de que os direitos dos infantes e juvenis sejam garantidos. Bom, vamos dar um exemplo ali. O Conselho Tutelar pode estar requisitando. Vale lembrar, gente, que o requisitar, tanto do Ministério Público, do Judiciário e do Conselho Tutelar, isso juridicamente é o sinônimo de ordenar, certo? O Conselho Tutelar ordena. Vamos dar um exemplo aqui, com relação ali à educação. Suponhamos que apareça uma mãe no Conselho Tutelar com um filho já adolescente, alegando que ela procurou as escolas do município a fim de conseguir uma vaga para esse aluno. A escola vai e nega, independente de qual foi a justificativa da escola. O Conselho Tutelar, embasado na lei, porque está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no ECA, por exemplo, está no artigo 53, vocês podem verificar lá, são direitos das crianças e adolescentes, dos adolescentes aqui no caso, ter escola gratuita, né? Escola pública e de preferência próxima à sua casa. O Conselho Tutelar vai estar, através de um ofício, requisitando que essa vaga seja fornecida a esse adolescente. Tudo bem? Bom. Segundo, representar junto a autoridades judiciárias no caso de descumprimento injustificado de suas deliberações. Vamos usar o exemplo que eu usei em cima ali. Representar, gente, seria o mesmo que abrir um processo, certo? Processar. Suponhamos que o Conselho Tutelar envie um ofício, então, a alguma escola do município, ou às escolas do município, e essas escolas negam, né, a vaga para esse adolescente. Suponhamos também que o Conselho Tutelar tenha dado um prazo de 10 dias para conseguir essa vaga, ou no mínimo dar uma resposta para o Conselho. Essa escola não forneceu a vaga e muito menos respondeu para o Conselho. Embasado nisso, que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai representar. Vai processar essa escola ao Judiciário para que agora sim, através da Justiça, a escola arque com as consequências. Bom. Terceiro, requisitar certidões de nascimentos e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Suponhamos que chegue uma família no Conselho Tutelar, uma mãe com 2 crianças, alegando que talvez por algum imprevisto natural, talvez uma enchente, um desabamento, ela tenha perdido ali as cópias originais das certidões de nascimento dos filhos dela. E além de que essa senhora, essa mãe, né, com seus filhos, ainda alega ali a dificuldade financeira, não podendo arcar com uma segunda via. Porque a segunda via, a primeira via, vocês sabem, né, que ela é gratuita, é obrigação. O Conselho Tutelar, o que ele vai fazer então? Através de um ofício também, ele vai estar requisitando a segunda via, né, para esses filhos. E não precisa, ao contrário de outros setores que a gente percebe na cidade, o Conselho Tutelar, por exemplo, está apresentando ali um parecer social ou um relatório social justificando se aquela família é ou não carente, precisa ou não, porque o Conselho Tutelar, como já disse, é um órgão autônomo, e se ele requisitou, não se questiona. Se o Conselho Tutelar requisitou, cumpra-se.
Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Chegou, a partir como é que chega no Conselho Tutelar, está para defender direitos. O Conselho Tutelar não tem que estar ali questionando se essa mãe vai ter ou não condições também. Está precisando, procurou o Conselho, a gente está ali para isso. A gente vai requisitar e o cartório tem a obrigação de fornecer. Tudo bem? Representar o Ministério Público para efeitos de ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. Bom, esse item aqui, gente, ele é importante. Representar o Ministério Público para que os pais deixem de ter autoridade sobre os filhos. Vamos dar um exemplo aqui, uma coisa que também acontece muito. O Conselho Tutelar toma conhecimento que existe um casal, e esse casal tem 2 filhos também. E esse casal, eles são usuários de pedra, né, entorpecente, crack. E primeiramente a lei fala que onde tem usuário de entorpecente não pode ter criança por perto, né? Muito menos adolescente. E constantemente esse casal de pais, ele está colocando esses filhos em risco, porque constantemente eles estão brigando, estão chegando sob efeito entorpecente em casa, muitas vezes não tem sentido do que está se fazendo. O que o Conselho Tutelar vai estar fazendo primeiramente? Ele vai estar encaminhando esse casal, por exemplo, em caso de Paraguaçu, ao CRAS, né, que é o Centro de Referência Assistencial, para estar trabalhando com a família. Pode estar encaminhando ao psicólogo, ao PSF, pode estar encaminhando também esse casal para um tratamento de desintoxicação, ou seja, uma internação, e demais políticas e atribuições que o Conselho Tutelar pode estar tomando junto à rede de proteção dentro do município. E se por acaso, mesmo assim depois, esses pais ainda continuarem colocando os filhos em risco, depois de ser esgotadas todas as possibilidades, aí sim o Conselho Tutelar vai estar representando, ou seja, vai estar processando contra esses pais ao Ministério Público, para que o Ministério Público, né, retire essas crianças de junto desses pais, para que elas não corram mais ao risco, até que se resolva futuramente e possivelmente essa situação que os pais vêm então estar aí colocando seus filhos em risco. Bom, como que a gente pode estar aí, né, contribuindo, colaborando para defender os direitos de nossas crianças e adolescentes? É bom que os senhores vereadores mirins saibam, né? Primeiramente, a gente pode estar contribuindo, cada um cumprindo com a sua obrigação, né? Seu dever de cidadão, né? Respeitando o direito do próximo e também exigindo o que é de direito nosso. E denunciando. Vocês podem, por exemplo, estar denunciando, vocês que estudam, todos aqui estudam, né? No ambiente escolar, possivelmente, vocês podem estar encontrando direitos de seus colegas sendo violados, tanto por colegas como os superiores diretores, professores, enfim. Pode estar ligando ao Conselho Tutelar, né, 3267-1818, pode estar comparecendo na sede do Conselho Tutelar, né, que é 2 quarteirões para cima aqui, em frente à Joia do Lar, né, Rua Prefeito Nestor Eustáquio 120, apartamento 04. Vocês podem também estar fazendo a denúncia na Polícia Militar, 190, Polícia Civil, 197, né? Pode estar dirigindo seu fórum, fazendo a denúncia direta para a Promotoria de Justiça, ou vocês, ou seus responsáveis, ou demais da sociedade, pessoas que talvez, obviamente, não querem se expor, e talvez nem seja necessário, pode estar usando o Disque 100, né? Que é o Disque dos Direitos Humanos. Através de qualquer telefone, vocês podem estar discando 100, essa ligação vai estar caindo direto em Brasília, eles vão estar recebendo a denúncia, vão estar tomando as devidas providências, depois vai estar retornando, tanto para o estado, para a capital do estado de origem, que no nosso caso é BH, como para o Conselho Tutelar do município e para o Ministério Público do município. Essa denúncia vai chegar na gente, aí nós vamos estar averiguando a procedência e a veracidade da denúncia e tomando as devidas providências. Para terminar, gente, a fala, eu trouxe essa frase que é do senhor Confúcio. Confúcio, gente, ele foi um líder filosófico que nasceu em 479 a.C. Então, para vocês terem ideia, essa frase, ela tem mais de 2.000 anos, né? Quase 2.500 anos aí. Ele é uma pessoa que ele tinha muito aquela visão de respeito aos jovens e respeito também aos idosos. Fato isso que ocorre até hoje, né? Em descendentes chineses e japoneses. Eles têm muito respeito pelas crianças, pelos jovens e pelos idosos. Confúcio dizia:
O homem de palavra fácil e personalidade agradável, raras vezes é homem de bem. Isso aí muito, gente, nos traz o motivo de estarmos refletindo hoje em dia. Vocês que estão representando agora e podem estar representando amanhã a nossa sociedade, a nossa comunidade, ocupando postos, assim como vocês já estão, como nós já estamos aqui, a gente tem que prestar muita atenção com relação às pessoas que nos representam e às nossas atitudes enquanto estarmos representando a sociedade. Por quê? O que nos lembra essa frase aí? Hoje em dia, muitos líderes religiosos, por exemplo, muitos políticos e até apresentadores de televisão, através de argumentos, muitos deles defasados, ignorantes, sem embasamento jurídico algum, eles ficam nos enganando, né? Ficam nos alienando e dando a entender que tudo que acontece é normal e é assim que tem que ser visto. Então é aí que a gente tem que ser crítico, né? Nós temos que realmente filosofar para ver se realmente essas pessoas que nos representam ou que queiram nos representar realmente estejam realmente com intenção de estar lutando, né, para que se ocorra de fato o progresso social, que é o que a gente tanto precisa. Temos que agir dentro da cidadania, não apenas cobrar os nossos direitos, mas também temos que cumprir com nossos deveres. Vocês concordam? Vocês concordam que a gente... Então, por que eu digo isso, gente? Porque nesse mundo, nada está acima de Deus, e homem algum está acima da lei. Tudo bem, gente? Bom, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço e estou à disposição para qualquer dúvida, crítica e elogio. Passo a palavra para que os vereadores mirins possam elaborar perguntas ao nosso convidado. No Conselho Tutelar, você precisou fazer alguma faculdade? Qual que é o seu nome? Lara? Não, Lara. Para ser conselheiro tutelar, a nossa lei não exige curso superior. E sim que seja pessoa idônea, ou seja, que não tenha processo. Que para começar, para ser conselheiro tutelar, é bom que se tire a dúvida. Cada município geralmente atua de uma forma, né, através do processo seletivo, por exemplo. Mas no caso de Paraguaçu ainda funciona da seguinte forma: para ser conselheiro tutelar, você vai apresentar a tua documentação, tem que, por exemplo, pegar antecedentes criminais no fórum, com a Polícia Civil, comprovando que você realmente é uma pessoa de boa índole, né, e tem aí princípios para poder estar defendendo os direitos das crianças e adolescentes. Faça uma prova, nessa prova geralmente as 20 maiores notas são classificadas. Dessas 20 maiores notas, os 20 candidatos melhores colocados, eles vão estar pedindo seus votos. Desses 20, os 5 que conseguirem a maior, os 10, os 5 são 10. Isto. Os 10 que conseguirem, depois da votação, as maiores notas, os 5 primeiros vão assumir como conselheiros tutelares e os 5 próximos vão ficar como suplentes. Com relação à graduação, a nossa lei não exige. Mais alguém? No dia recebe bastante denúncia? Sim. Mensal, depende. Geralmente mensal é uma média, pode ser mais, pode ser menos, né? São 80 atendimentos que a gente faz por mês. Isso daria o que então? Em torno de 20 atendimentos por semana, no mínimo. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Lohane. Ainda tem bastante denúncias sobre bullying, assim, nas escolas? Sim, isso ocorre com frequência, principalmente vindo das escolas. E não tem como levar isso para o tribunal e resolver o problema assim, de uma forma definitiva? O ideal seria nem fazer com que não houvesse a necessidade de se chegar na justiça, né? Isso aí muitas das vezes é uma coisa que pode ser resolvida, a própria escola pode estar se resolvendo ou junto com as famílias. A questão de chegar na justiça seria o último caso, mas infelizmente ainda acontece sim. É um caso talvez das escolas estar trabalhando melhor essa questão. O Conselho Tutelar já atuou e pode atuar quando necessário
seja com palestras ou reuniões também, para esclarecendo, né, tá esclarecendo aí o que de fato é o bullying e quais são as consequências. Quando chega no último caso, assim, de ir pro tribunal, a vítima e o agressor, ou os dois, assim, eles têm que ter uma maioridade de 18 anos? Não. Ato infracional. O bullying é considerado como ato infracional. Por exemplo, aquele aluno que fica lá no fundo da sala de aula contando piadinha e jogando papel, ele não está cometendo um ato infracional. Ele está sendo indisciplinado, né? É uma questão de disciplina. Agora, o aluno que chama o outro de gordo, chama o outro, né, provoca atos de racismo, quebra a cadeira, agride a professora, agride o colega, ele está cometendo um ato infracional. Então, nesses casos aí, quando é adolescente, ou seja, a partir dos 12 anos, a pessoa de interesse pode, né, até estar realizando o boletim de ocorrência, a própria escola até pode, né, para que também esse adolescente tem os direitos dele, mas também tem os deveres, né, de estar arcando com suas responsabilidades dentro da sociedade. Então, sendo adolescente, enfim, a partir dos 12 anos, agora, tratando-se de criança, aí não. Aí, não quero dizer que com relação ao adolescente não tem que se trabalhar com a família, obviamente. Mas se fosse, por exemplo, o caso de estar acionando polícia ou conselho tutelar, seria para adolescente, a partir dos 12 anos de idade. 11 anos para baixo é criança, aí a família e conselho tutelar e a escola. Ali se resolve. Não se envolve, por exemplo, não é o correto envolver-se delegacia numa situação dessa. Obrigado pela presença. De nada, eu que agradeço. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique. Gostaria de agradecer aqui pela tua palestra, esclareceu muitas dúvidas que eu não sabia sobre o Conselho Tutelar. Gostei muito da palestra. Eu fico agradecido, Kaique, né? Uhum. Então, e quero que entendam também, né, que o Conselho Tutelar, ao contrário da visão deturpada que se tem, o Conselho Tutelar não é para se ter medo. O Conselho Tutelar não é comissariado de menor, o Conselho Tutelar não é polícia, né? E também não faz papel de pai, né? O Conselho Tutelar, ele veio para defender os direitos de vocês e quando necessário for, a gente fala num tom firme, mas totalmente respeitoso, para que se realmente entenda que existem leis para ser cumprida e que a gente não pode estar fazendo aí o que a gente bem entende. Mas, por exemplo, com relação à escola, o que a gente percebe muito, acontece lá do aluno estar cometendo indisciplina ou ato infracional, vamos chamar o conselho tutelar para poder passar-se o medo. Primeiro que não é atribuição do conselho tutelar, né? Com relação à escola, o que a lei nos traz é que conselho tutelar e escola, a única ligação que existe, pelo menos legal, que a escola tem que estar acionando o conselho tutelar quando ele percebe altos índices de evasão escolar, né, maus tratos e altos índices de repetência. Agora, aconteceu um ato infracional, é óbvio que o conselho não vai lá para passar um medo. Se quiser comparecer, vai ser para orientar, já para defender os direitos mesmo daquela criança ou daquele adolescente. Essa palestra você deu aqui esclareceu muito, que tem muitas pessoas que falam bem o contrário do Conselho Tutelar. Falam muito mal do Conselho Tutelar, tipo, com coisa que vai matar a pessoa. Então, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que no nosso meio existem conselheiros e conselheiros, né? Assim como existem vereadores e vereadoras. É o que eu falei, é a questão de estar se informado, estar se embasado nas legislações, para você ter argumento para chegar e falar, e não falar coisa de boca para fora, né? E ficar depois com uma visão deturpada dentro da sociedade. A conversa aqui ela foi, como se diz, ela foi rápida, mas o Conselho Tutelar está à disposição para estar debatendo, talvez até de forma um pouquinho mais prolongada, vários outros temas aí que vocês acharem necessário. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. E aprender junto com vocês também. Tudo bem? Mais alguém? Se ocorreu fora da escola, não é bullying? Não entendi? Se ocorreu fora da escola, não vai ser bullying? Assim, aí não pode denunciar, nem fazer nada? O bullying ele ocorre em qualquer situação, seja na escola, na rua, em casa. Esse bullying também pode ser evoluir aí por uma calúnia, por uma difamação, enfim. Também. Não é só no ambiente escolar que ocorre o bullying, não. Tudo bem? Que tipo de denúncia mais tem lá no conselho? Bom, ainda é relacionado à escola. Indisciplina e infrequência no ambiente escolar. Ainda é.
Mas a gente recebe todo tipo de denúncia que você imaginar. Adolescentes que envolvem agressões, adolescentes que envolvem com bullying, adolescentes que envolvem com entorpecentes, né, abuso, exploração sexual, enfim. É de tudo que a gente recebe lá. Mais alguém? Agradeço ao Wagner pela presença. Muito obrigado, volte sempre e conte com o nosso apoio. E eu que agradeço e torço para vocês aí, estamos juntos. Obrigado. Leitura do ofício número 72, 2014, CEMEL. Prezado Senhor, a CEMEL, em atenção ao ofício número 4 de 2014 da mesa diretora da Câmara Municipal de Paraguaçu, referente à indicação do vereador Mirim Kaique Silva Mateus sobre a viabilidade de implantação de um programa de treinamento esportivo para os estudantes da Escola Municipal do Guaipava, fora do horário escolar, presta os seguintes esclarecimentos. Os 2 profissionais de educação física efetivos na CEMEL são insuficientes para o atendimento nos centros esportivos e quadros do município. Devido à grande demanda e entendendo a necessidade de melhor atender a população, o Executivo Municipal já faz um estudo jurídico da possibilidade de contratação de mais um profissional de educação física, desde que não ultrapasse o limite da folha com pessoal, cumprindo assim a lei de responsabilidade fiscal. De acordo com as justificativas citadas, entendemos ser necessário um quadro ampliado de profissionais efetivos da CEMEL e reestruturação do programa aplicado nos 2 centros esportivos urbanos, para atender a longo prazo a solicitação do nobre vereador Mirim. Despeço-me com cordiais saudações. Atenciosamente, Sidney Paulo de Souza, secretário municipal de Esporte e Lazer. Sidney Paulo da Silva. Passamos agora para o expediente dos vereadores. Indicação número 5, 2014, de autoria vereadora Lara Campos Borim. Encaminha à mesa diretora que seja enviado ao Executivo pedido para que se estude a possibilidade de reativação da fonte luminosa da Praça Oswaldo Costa. Em discussão, alguém deseja se manifestar? Com a palavra a vereadora Lara Campos Borim. Então, eu apresentei o pedido também por causa que muitas pessoas que vêm de outra cidade vai à praça, assim, ia ser bom deixar uma imagem boa sobre a cidade e deixar a praça, assim, ia deixar muito mais bonita também. Como eu apresentei no requerimento, minha professora tinha falado que antigamente a Praça de Paraguaçu era uma das mais bonitas da região, assim. E também a Festa Marolo, os barraquinhos ficam lá e bastante gente vem comprar as coisas, assim, lá nas barracas e passa assim do lado da fonte, olha a praça, o estado que a gente tá. É isso. Mais alguém? Eu. Com a palavra a vereadora Lohane Xavier Silva. Eu também fiz a mesma indicação, porque eu também acho a mesma coisa e a fonte era um ponto turístico de Paraguaçu e muita gente deixou de vir a Paraguaçu porque a cidade está muito maltratada. Então, colocando alguma coisa assim para atrair os turistas e deixar a cidade com a imagem mais atraente, ajudaria muito para a imagem da cidade, porque para muitas pessoas a cidade é mal vista, né? E não é bem assim que funciona. Mais alguém? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 6, 2014, de autoria o vereador Mirim Rafael Oliveira Moura. Encaminha à mesa diretora que seja enviado à Secretaria de Esportes pedido para que efetue manutenção nos refletores da quadra da Vila Samanta. Em discussão. Faz tempo que a luz lá já não tá pegando. E era tão bom quando que tinha a luz lá, porque ia muita gente jogar lá, a gente treinava e era, sim, era uma das melhores coisas que tinha lá no bairro. Agora que acabou a luz lá, quase ninguém joga bola mais, todo mundo tá desanimando. Mais alguém? Em votação.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 7, 2014. De autoria, vereador Mirim, Kaique Silva Mateus e Maria Fernanda Alves. Encaminha ao Executivo pedido para que se estude a possibilidade de asfaltamento da estrada que liga o município de Paraguaçu ao distrito de Guaipava, ou manutenção da mesma. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, Kaique Silva Mateus. Algumas reuniões atrás eu já venho falar do asfaltamento da estrada. E depois que eu falei isso, a minha mãe me deu uma ideia de como nessa estrada tem muitos fazendeiros ricos. Dá para pedir a colaboração deles, porque eles também necessitam muito da estrada e não é só para nós que moramos lá, eles também fazem o transporte de cargas e necessitam da estrada boa. Então aí tipo poderia pedir uma colaboração dos fazendeiros, aí dividia o preço com a prefeitura e eles pagavam o asfaltamento da estrada ou a manutenção para que ficasse melhor a estrada. Também seria melhor para a escola também, porque na época de chuva essa estrada aqui não é asfaltada, dá muito problema com barro. Tem dias que nós não vamos na escola por causa do barro. E é esse o motivo da indicação. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Mirim, Maria Fernanda Alves. Marília Gabriela. Eu acho que tá certo sim, por causa que não é direito deles ficar sem aula por causa de uma estrada, né? Então que colaborasse sim para asfaltar a estrada. Mais alguém? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 8, 2014. De autoria, vereadora Mirim Dalva Lemos Souza. Encaminha à mesa diretora que seja enviado à Secretaria de Educação pedido para que estude possibilidade de reforma nos prédios da Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga. Em discussão. Alguém deseja comentar algo? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 9, 2014. De autoria do vereador Mirim Kaique Silva Mateus. Encaminha à mesa diretora que seja enviado à Secretaria de Esportes pedido para que estude a possibilidade de implantação de uma academia ao ar livre no distrito de Guaipava. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Kaique Silva Mateus. Como a Lohane já pediu para fazer as academias ao ar livre aqui na cidade, já foi falado que vai pôr 5 academias ao ar livre aqui na cidade. E aí eu tô pedindo para colocar uma lá em Guaipava, porque muita gente não vai sair lá de Guaipava só para vir aqui usar a academia. E também tem muita gente que se fosse só para vir aqui, eles não iam ter o transporte para vir aqui. Tem muita gente lá que não tem um carro ou uma moto para vir até aqui. Então eu tava fazendo esse pedido para que possa ser implantada uma academia ao ar livre lá em Guaipava. Mais alguém? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Ato aprovado com unanimidade. Indicação número 10, 2014. De autoria do vereador Mirim Marília Gabriela de Oliveira. Encaminha à mesa diretora que seja enviado ao Executivo pedido para que estude a possibilidade de instalação de lixeiras seletivas em Paraguaçu. Com a palavra, a vereadora Marília. Eu falei das lixeiras aqui, para ter a possibilidade de colocar mais lixeiras na cidade, para a cidade não ficar suja, não ficar feia, ficar uma cidade bonita. E também para proteger a natureza. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Lohane Xavier Silva. Eu acho que realmente tem necessidade de implantar mais lixeiras, porque durante essas férias escolares que eu tive agora, fui muitas vezes à praça e eu andei por vários lugares de Paraguaçu e eu vi muitos vândalos que eles chutaram as lixeiras, eles amassavam e quebravam, eles destruíam as lixeiras. Então, quase que não tem mais lixeiras em Paraguaçu. Então, acho que é de extrema necessidade implantar novas lixeiras e, se possível,
lixeiras mais resistentes. Mais alguém? Com a palavra, vereadora Lara. Também for lixeira seletiva, facilita bastante o trabalho do o lixeiro, que vai recolher assim também. E também as pessoas não ficam jogando assim na rua e facilita o trabalho dos varredores de rua. Mais alguém? Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos agora para o tema livre. Explicação. Aqui é aberta a palavra para os vereadores mirins decorrerem sobre qualquer assunto, independente se foi formalizado por meio de um documento oficial ou não. Alguém deseja falar? Com a palavra, vereadora Lara. Eu queria falar sobre a quadra do Pedro Leite. Eles estavam reformando assim, mas eu acho que aumentando o muro, eu acho que parou de reformar. Aí a gente tá sem aula desde, eu acho que fevereiro. Desde o Aí, começo do ano. aí tem que ficar na cantina lá e a gente não pode fazer educação física, por causa que é a única quadra que tem em si também. Eu acho que eles já até nem estão mais reformando, tá assim, embargada a obra, assim, não sei motivo, e a gente fica sem educação física, assim. Praticamente esse ano a gente quase não teve. Mais alguém? Com a palavra, vereadora Lohane. Eu não sei se foi aceito ou não o requerimento da criação de um canil, que o Kaique ele sugeriu e eu também, mas eu acho que ainda está precisando de alguma solução para recolher os animais das ruas, porque eles pegam muitas doenças através de lixo que fica jogado e pode passar para o humano, mas é muito triste, muito desumano ver o melhor amigo do homem jogado para a rua, doente, sem nenhuma assistência e ninguém podendo fazer nada. Eu acho muito triste isso e queria que alguém fizesse alguma coisa, que abrisse um canil e que resolvesse alguns problemas. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Marília. Uma ponte que liga lá a Vila Operária até no Nova Praguaçu, no morro ali, ela quando chove, alaga, fica muita poça e na hora que a gente vai passar, molha o pé da gente e tudo, por causa que não reformou ela direito. Então, se tivesse a possibilidade de reformar ela de novo, ou dar um jeito para a água que tá lá quando chove escorrer, seria bom. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Eu queria falar sobre as pombinhas nas escolas, que elas podem transmitir muitas doenças para o ser humano, nas escolas públicas, lá no Colina, lá no Pedro Leite, lá no Colina, tem muitas pombinhas que podem transmitir doenças para o ser humano. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Marília. Esses dias minha mãe falou que tinha muita gente reclamando que da Plasmar até chegar ali na Vila Samanta, se eu não me engano, não tem iluminação. E para as pessoas que trabalham à noite para vir, tá muito perigoso, porque hoje o mundo tá perigoso, né? Aí se tivesse jeito de colocar iluminação ali na entrada da Plasmar até na Vila Samanta, por causa que tem muita moça também que trabalha e tá muito perigoso. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique. Gostaria de falar sobre os animais que ficam soltos na rua, não dos cachorros, dos gatos. Que nem lá no bairro dos IPs lá em cima, lá eles, como não tem muita casa lá ainda, eles soltam as vacas lá pra comer o mato nos terrenos lá. E aquelas vacas saem na rua e tem casa na esquina que atrapalha a vista. Aí a pessoa às vezes, também é falta de responsabilidade da pessoa de virar correndo. Mas é muito perigoso aquelas vacas machucar alguém. Meu pai, um tempo atrás, quase bateu numa vaca. Ele tava passando lá na rua e a vaca saiu de uma vez no meio do terreno. Por pouco ele não atropela a vaca. Se ele atropela a vaca ia cair em cima do carro. Era até perigoso cair
a vaca cai no vidro do carro e cai em cima dele. Então eu queria ver se dava pra dar uma olhada lá pra cima, lá pra avisar o dono pra tirar aquelas vacas de lá. Mais alguém? Com a palavra, vereadora Lara. A proposta da Lohane sobre canil também é por causa que agora também é frio, eles ficam lá na rua e pegam bastante doença, pode transmitir até para a população alguma doença grave com eles nas ruas, assim. E muitas vezes as pessoas reclamam que eles reviram lixo, mas eles não têm o que comer, aí tem que pegar o lixo, assim. Mais alguém? Considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá na primeira semana do mês de setembro, e declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.